Agora a gente vai conversar sobre um ano de papado. Quais foram as transformações que aconteceram na Igreja Católica nesse último ano? A gente vai conversar hoje com dois convidados mais que especiais que eu estou recebendo hoje aqui. Sejam bem-vindos ao Revista, tudo bem? Eu estou aqui com a Viviane Cristina Cândido, ela que é professora do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Bem-vinda, viu? Obrigada. E também Padre Leandro, que já é um colaborador aqui do Revista, é um prazer te rever. Ele que é reitor do Santuário de Santo Antônio de Pádua de Americana, Diocese de Limeira, minha cidade, a quem eu tenho muita saudade, inclusive. Bem-vindos, viu? Obrigada. Antes de mais nada, vamos falar dessas transformações. Eu queria saber do Padre Leandro, se você percebeu isso na prática com os seus fiéis. Muito se fala, né, dessas transformações que o padre fez, de ter trazido a igreja para mais perto das pessoas, de ter tirado essa imagem de pessoa intocável que alguns papas, de repente, passaram para os seus fiéis de uma forma ou de outra, de ter trazido essa humildade que os fiéis estavam esperando. Eu queria saber na prática, no dia a dia, no corpo a corpo ali com os fiéis, teve alguma transformação, até em termos de números de pessoas nas missas, durante as celebrações? Quais foram as diferenças que vocês perceberam? Bom, houve sim um impacto, eu chamaria assim, pastoral, muito preponderante desde o início já do pontificado do Papa Francisco, pois os gestos e as palavras desse Papa, eles tiveram, assim, um acolhimento muito forte, de modo especial, daquelas pessoas que estavam, de certo modo, distantes da igreja. Para os que já frequentavam, houve e está havendo uma busca muito grande do sacramento da confissão. Nós temos, inclusive, uma pesquisa que foi feita lá na nossa região, não só em função agora do período quaresmal, não é? Mas as pessoas voltaram mais, porque esse Papa, ele fala muito do perdão, da reconciliação. Ele devolveu à igreja aquele aspecto de misericórdia, quando ele tratou assim de assuntos muito polêmicos, de uma maneira muito simples, muito humilde. E ele tem voltado, Regiane, ao que é chamado de primum na Igreja Católica, o que é original, o que é básico, que é o amor a Deus, o amor às pessoas, isso assim de uma maneira muito concreta. Então isso impactou muito fortemente no coração das pessoas, a participação, também as celebrações, houve um crescimento muito sensível e o despertar e a sensibilidade para a ajuda ao próximo, não é? A Igreja Católica, ela sempre esteve voltada à ação social, mas houve assim uma busca maior. As pessoas hoje se sentem mais impelidas, chamadas a se voltar ao próximo. Então, a gente colocando esse rótulo, até a gente pode dizer assim, dessa questão voltada mais para a humildade que o Papa Francisco trouxe, a gente pode dizer que os outros papas, eles tiveram um certo distanciamento ao longo dos anos das pessoas, se colocando muitas vezes em posições muito elevadas, com toda aquela pompa que os papas normalmente têm, ele tirando toda esses protocolos, né, que todos eles faziam, né, uso no seu dia a dia. Ele conseguiu, então, fazer com que isso deixasse mais próximo das pessoas? Então, quer dizer que os outros, eles tinham realmente essa posição? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, na minha visão pessoal, cabe, antes de tudo, uma análise histórica, cultural, na qual a igreja também ela é fruto disso tudo, não é? Tudo, eu creio que está centrado na renúncia do Papa Bento XVI. Ele, com muita lucidez, de uma maneira muito humilde, ele entendeu, ele enxergou que era o momento, dada a carga de certas situações que a igreja estava vivendo, e essa que você coloca é uma delas, não é? De oferecer uma oportunidade de a igreja avançar, de ela estar a caminho. Então, de certo modo, ela estava parada, ela estava estática. Então, ele ofereceu essa oportunidade para um renovado vigor, são palavras dele próprio, do Papa Bento XVI, no dia de sua renúncia, e isso aconteceu de uma maneira até inesperada na igreja, com a eleição do cardeal Bergoglio, o Papa Francisco, que veio, assim como o primeiro Papa jesuíta também, trazer essa renovação de uma maneira a recolocar a igreja na sua direção, no seu sentido, que é aquele de fazer com que essa misericórdia, esse amor de Deus, né, o anúncio do Evangelho, em suma,
ele pudesse estar mais próximo das pessoas. E os seus gestos, a sua maneira, já de início, né, o primeiro momento que ele se apresenta lá no balcão, não é, como Papa, em que ele disse, então, como bispo, não é? Não como Papa, mas como que ele é o bispo de Roma, como bispo, eu vou abençoá-los, mas antes eu peço que vocês me abençoem. E num gesto de humildade se prostra diante daquela multidão e pede a oração das pessoas, não só para ele, mas para a igreja toda, que sempre foi carente de ser lembrada, de ser rezada. Então isso já teve assim um primeiro momento de uma resposta fortíssima, não só interna, não é, mas externa da igreja, e que tornou-se visível até, isso é fato, na Jornada Mundial da Juventude. Haviam faixas, por exemplo, nós estávamos lá na missa de encerramento da jornada, grupos, por exemplo, de outras igrejas cristãs, não é? Com faixas, Papa, nós te amamos, não é? Então ele chamou a atenção dos cristãos. Logo de cara, né? E da humanidade toda, para gestos muito simples, de um acolhimento, né? Não quero estar, por exemplo, numa caixa de vidro, eu quero estar em contato com as pessoas. Então essa proximidade foi um diferencial muito grande, não é? Que sem dúvida nenhuma vai marcar, inclusive, Regiane, só terminando, os demais pontificados daqui para frente. E sem dúvida nenhuma, eu quero comentar sobre isso também. Mas você tocou num ponto muito interessante, porque ele veio já com essa carga de ineditismo, a gente pode dizer assim, né? Trazendo coisas diferentes e propostas diferentes nas atitudes e tudo mais, mas a própria história dele já é diferente. Como você comentou, o primeiro Papa é jesuíta e é o primeiro Papa não europeu em 1.200 anos, quer dizer, ele já veio aí quebrando uma série de paradigmas que estavam consolidados, estabelecidos há muito tempo, né? Que tipo de impacto, Viviane, você acredita que isso tem não só na Igreja Católica, mas também no resto do mundo? Essa visão, a pertença dele à América Latina já é alguma coisa que marca, uma vez que, como você dizia, nós tínhamos uma visão e tínhamos antes sempre papas europeus. Isso, então, de certo modo, já impacta porque havia uma expectativa de que um papa falasse mais a linguagem dos menos favorecidos, né? De um povo que está sempre à margem das grandes decisões, das grandes, enfim. Agora, o Papa, essa presença dele como alguém, então, que conhece essa realidade, vem e aí ele faz o efeito contrário, quer dizer, ele começa agora não só a falar com os latino-americanos, mas ele fala com o mundo, fala com a própria Europa por um outro olhar. Mas tenho a impressão que isso não é o principal da presença de Francisco. O principal da presença dele, como o padre Leandro já dizia, é agora esse retorno que ele faz, que a gente pode dizer assim, tentando buscar um cristianismo original, em sua originalidade. E isso, acho que assim, ele faz não só pelo que ele fala, não está presente apenas nos discursos dele, mas está presente na ação dele. E isto acaba impactando fiéis católicos, fiéis cristãos, não cristãos, o mundo, a política, porque de repente é alguém que não só faz, não só fala, como age de uma maneira diferente. E com isso eu vejo que ele coloca o cristianismo em movimento. E esse colocar em movimento faz inclusive com que aqueles que estavam apartados ou num papel de crítica a essa presença comecem a retornar. Então o impacto é muito grande, tanto do ponto de vista dos fiéis, como o padre Leandro colocava, como do ponto de vista político mesmo, né? É um Papa que chega com uma outra linguagem, uma capacidade de falar com a modernidade que a gente pode ver que a igreja tinha perdido. Então a igreja, ultimamente, não conseguia mais esse diálogo, ela parecia alguma coisa totalmente fora da modernidade, da vida, né, isso das vem num pessoas. momento muito importante, né, mesmo porque a igreja, como você mesmo colocou, estava sendo vista de uma forma
atrasada, né? Afinal de contas, as coisas estão evoluindo e a igreja fazia questão de não comentar ou não falar ou não querer dissertar sobre assuntos que eram delicados, assuntos esses que o Papa Francisco mesmo não está tendo muito problema em falar e, de repente, até abrir os braços para minorias e questões que até então eram até excluídas do diálogo e da conversa entre os católicos. Como a questão dos gays, né? A frase que ele colocou, né? Quem sou eu para julgar ou quem sou eu para excluir? Isso foi de um impacto muito grande dentro da própria Igreja Católica, né? E tem uma coisa muito interessante do ponto de vista, de novo, né? Falando do cristianismo e falando da sua origem, o que tem de muito interessante nisso é que ele retoma um pouco que a gente fala assim de uma visão mística do cristianismo. Então, nós temos aí muitos místicos, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que eram pessoas que o tempo todo estavam identificando assim, nós somos pecadores. E a partir do momento que nos reconhecemos como pecadores, a nossa visão de mundo muda, né? Nós deixamos de ocupar tanto o papel de quem julga, mas passamos a ocupar o papel de quem está na mesma situação, né? Machado de Assis tem uma coisa interessante, eu gosto sempre de lembrar, no livro dele, Dom Casmurro, ele diz, o pecado é, na verdade, o que nos torna iguais. Então, vejo que Francisco tem muito essa visão. Quer dizer, ele não se coloca como herói, ele não se coloca como santo, ele não se coloca como salvador, mas ele se coloca como pertencente a essa humanidade que a grande verdade para todos é sofremos juntos. Então, nesse sentido, ele fala para a modernidade uma coisa que a modernidade não queria ouvir, porque a modernidade gosta de prometer felicidade. Você cuida do teu corpo, você vai ter felicidade, você faz isso, você vai ter felicidade, você, até mesmo a igreja, às vezes, frequente a igreja e seja feliz. E, de repente, ele vem e diz assim, olha, eu sou companheiro do sofrimento. A gente anda junto, sofre junto e aí a gente se compreende e pode acontecer o que ele chama muito atenção sempre nos seus discursos, o diálogo, né? Então, acho que a presença do Francisco é inclusive inspiradora desse ponto de vista, né? Do reconhecimento de que não estamos em nenhum lugar de superioridade, mas no lugar do diálogo. E aqui eu tomo a liberdade, Regiane, até de fazer um retorno à sua primeira pergunta, que é o seguinte, o Papa, então, ele vai nos mostrando que a questão não é estar na Europa ou estar na América Latina, mas a questão é reconhecer-se ser humano, pecador, passível de sofrimento e a partir do momento que você identifica isso, você consegue ver isso um pouco nos outros. Se colocando numa condição de igual, né? De igual. E daí eu acho que isto vai impactando inclusive os fiéis, porque a expectativa do fiel, na maioria das vezes, é ter na igreja este consolo, este reencontro com aquela coisa de alguém que diz para você, sabe de uma coisa? Eu sofro igual você. Né? Então, acho que esse movimento dele é extremamente importante e está para além da instituição religiosa. É verdade, realmente muito bem colocado. Bom, a gente vai continuar nossa conversa, claro, a respeito desse 1 ano de pontificado. A gente tem, inclusive, uma seleção de frases fantásticas, que com toda certeza vão ficar para a história, que ele já disse nesse 1 ano, a gente fica imaginando quantas mais virão, frases de pura sabedoria, né? E a gente vai falar a respeito dessas frases daqui a pouquinho também, o significado delas e como é que isso está impactando na vida da gente também no nosso cotidiano, tá bom? Okay. Obrigada, gente.